frequentadores, aqui do nosso querido Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, nosso querido CEFAC. Também nossos cumprimentos a todos aqueles amigos que mais tarde assistirão também essa exposição que fica gravada aqui no canal do CEFAC, no YouTube. Todos aqueles que desejarem assistir posteriormente ou recomendar a outras pessoas que assistam, fica ali no canal do YouTube. E sempre é uma grande satisfação, amigos, uma grande honra de podermos estar aqui dirigindo a palavra aos amigos, assim como em outras oportunidades nas quais aqui estivemos, trazendo temas para serem analisados à luz da nossa amada doutrina espírita, temas esses referentes, por exemplo, à liberdade, à persistência no bem, à defesa da vida, à justiça, temas que realmente merecem ser analisados à luz da doutrina espírita, que lança sobre eles uma ideia que os amplia bastante. E assim também em relação à verdade, como disse o Daniel, hoje nós trazemos uma pergunta: somos da verdade? Esse é o título de um artigo do conhecido escritor, pesquisador espírita Hermínio Miranda, que está no livro de sua autoria, Candeias na Noite Escura, onde ele faz estudos de vários temas trazidos pela doutrina espírita. Um deles é a verdade, baseado na citação que existe ali no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Meu Reino Não É Deste Mundo. É um artigo muito rico esse, no qual nós vamos examinar alguns trechos que nos dizem muito. Mas antes, vamos recordar, amigos, que Jesus, sendo a luz do mundo, a sua vinda ao nosso mundo já era predita e esperada há muitos séculos pelos profetas que diziam que viria o Messias para salvar, para apontar o caminho da redenção a todos nós. E quando se dá o nascimento desse, que seria uma pessoa, um líder do povo para orientá-los para o bem, para a libertação, os poderosos da época ficaram um tanto quanto atemorizados do que isso pudesse realmente significar. No entendimento desses poderosos, esse Messias poderia ameaçar o poder que eles queriam exercer sobre o povo. E por essa razão, quando nasce Jesus, acontece aquele triste episódio no qual o Herodes, achando que ele poderia mais tarde ameaçar o poder daqueles que queriam dominar, ordenou a matança dos inocentes, porque não sabia exatamente onde havia nascido esse Messias. Então ele ordenou que todas as crianças do sexo masculino fossem assassinadas. Evidente, meus amigos, que quando acontece algo dessa natureza, não devemos ver nesse episódio como injustiça ou maldade de Deus. Por certo que esses espíritos que aceitaram passar por essa provação eram espíritos que também haviam em existências pretéritas se envolvido com a violência, se envolvido com débitos muito pesados, que dessa forma buscavam ressarcir, buscavam corrigir. Então, por essa razão, eles aceitaram passar por essa provação muito triste, de serem alguns deles sacrificados. Mas, como a providência divina está sempre atenta, os emissários de Deus, em sonho, falaram a José que saísse daquele lugar perigoso, e aí então aconteceu a fuga para o Egito, no qual Jesus, Maria, o menino Jesus, vão viver então num lugar mais seguro,
quando já não há mais aquele perigo, aquela ameaça que pairava sobre Jesus. Interessante notar o quanto as inteligências do mal buscavam evitar justamente que Jesus viesse à Terra para exercer essa missão de luz. Buscavam, sim, criar dificuldades, obstaculizar. Mas o menino cresceu e veio realmente cumprir a sua missão de amor junto aos homens. E aí então, Hermínio Miranda já nos diz aqui: Jesus cresceu, se fez a luz do mundo entre os homens. Era preciso primeiro pregar a palavra, divulgar a mensagem das alturas, desvendar os mistérios do amor, acender as candeias da esperança, levantar os paralíticos, trazer de volta os próprios mortos, aquecer o coração dos solitários. Então Jesus foi se apresentando à humanidade, mostrando que era capaz de dominar as forças da natureza, caminhar sobre as águas, em episódios que à época eram tidos como maravilhosos, sobrenaturais, miraculosos, mas que a partir do momento que o homem vai desenvolvendo a sua racionalidade, vai percebendo que eles em nenhum momento contrariavam as leis da natureza, apenas o conhecimento humano ainda não era suficiente para poder compreendê-los, mas a doutrina espírita já explica de uma forma muito racional e lógica o que antes era entendido como um milagre. Jesus consolava, instruía, ele exemplificava o amor na sua mais alta expressão. E muitas vezes nós somos levados a pensar que Jesus apenas curava os porcos. Sim, ele curou a muitos, mas ele fazia muito mais do que isso quando ele consolava, instruía e fazia com que as pessoas de todos os tempos curassem as chagas da sua alma, através da instrução, conhecendo melhor como se aplicam as leis divinas e assim procurando agir em consonância com elas e conquistando o seu equilíbrio novamente. Era essa a mensagem de Jesus, de fato nos traz a todos os nossos corações. Ali nós vemos falando a pessoas de diferentes idades, de sexo e condição social. A todos ele ensinava amorosamente, porque sabia que cabia a ele apontar o caminho e cabia confiar que sejamos cada um de nós capazes de descobrir por si mesmos. Então, Jesus cumpre de fato a sua tarefa luminosa, mas em dado momento também era preciso que se cumprisse as predições que já diziam que o Messias não seria bem recebido pelo povo. Ao longo da sua pregação, Jesus também foi despertando a desconfiança, sobretudo de alguns poderosos, no tempo de Jerusalém, pessoas influentes, sumos sacerdotes, que queriam impedir que ele continuasse a sua pregação. Porém, não viam uma maneira de destruí-lo. Os sacerdotes não tinham autoridade para ordenar a morte de Jesus. Começaram então a divulgar a ideia das autoridades romanas que dominavam a região na época. Começaram a fazer chegar até as autoridades as acusações de que Jesus estaria se colocando como um rei, como alguém que queria disputar o poder junto a essas autoridades. E dessa forma, então, ele seria condenado como um traidor. E é o que de fato
acontece quando as denúncias que não tinham sustentação por si mesmas caíram por terra. Essa foi a que prevaleceu, a suspeita de que Jesus estaria assim tomando para si o título de rei que de fato não lhe pertencia. E isso era uma ameaça ao poder romano. Então nós vemos essa cena, Jesus diante de Pilatos, que é aquela figura ali imponente, bem vestida, mostrando autoridade, apontando um acusado aparentemente vencido, derrotado, humilhado. Será que foi assim mesmo? Então, Pôncio Pilatos pergunta a Jesus: és, pois, rei? Porque era o que se dizia em relação a ele, que estava querendo esse título. Então, Jesus lhe respondeu: tu o dizes, sou rei. Não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Interessante, amigos, que Jesus, aqui aparentemente a gente vendo essa frase, pode parecer então que a verdade está apenas nos cristãos. Não se trata disso. Jesus diz que aquele que ouve a minha voz, independente de crenças, independente de rótulos religiosos, é aquele que faz o que Jesus também, em outro momento da sua pregação, advertiu, quando ele disse, por exemplo: quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Então são esses que ouvem a palavra de Jesus, constroem a sua casa sobre a rocha, porque trazem para a sua vida ensinamentos sólidos, que não se vão embora com as turbulências da vida. Esses que ouvem a voz de Jesus são aqueles que praticam a lei do amor, são aqueles que praticam o perdão, a tolerância, o entendimento entre os homens, independente da crença que possam abrigar. Esses que defendem, então, e não temem a verdade. Porque o relacionamento do ser humano com a verdade ao longo do tempo tem sido marcado por muitas dificuldades. Há, de fato, aqueles que defendem a verdade e não temem a verdade. Há aqueles outros que já não têm esse mesmo procedimento. Somos, na verdade, o título do artigo do Emílio Miranda no livro Candeias da Noite Escura, da onde nós retiramos esse trecho. Ele veio exatamente para isso, dar testemunho da verdade. E mais uma vez, o mundo não estava preparado para recebê-la e compreendê-la. Porque, como de outras vezes, a verdade contrariava interesses poderosos, une em risco confortáveis posições de mando, dizia coisas que as consciências anestesiadas não queriam ouvir. A verdade é isso. A verdade é isso. Ela vem para clarear. Ela é muitas vezes comparada ao sol, né? As pessoas comparam muito a verdade com o sol, que às vezes passa uma nuvem assim e obscurece, parece que ela não está ali, mas ela está e brilha muito forte. E nem sempre essa luz é agradável, às vezes ela ofusca, ela incomoda, a gente chega a fazer assim, né?
mas é sempre a verdade. Nem sempre ela é agradável, nem sempre ela corresponde àquilo que nós intimamente queremos ou desejamos. Às vezes contraria as nossas convicções, os nossos interesses, mas é sempre a verdade. Nem sempre é compreendida, conforme o autor fala que não é. Mais uma vez o mundo não estava preparado para recebê-la, porque antes de Jesus, outros existiram em diferentes regiões do mundo, não só em Israel. Outros profetas, precursores, vieram antes de Jesus, trouxeram a verdade, também não foram compreendidos, também não foram aceitos. Porque muitas vezes as pessoas, por um certo comodismo, preferem anestesiar a própria consciência, a lidar com uma verdade que as perturba, que as incomoda. Elas preferem não ver, preferem fazer de conta que não aconteceu, que não é bem assim. Mas isso é um processo temporário, porque logo adiante, cedo ou tarde, temos sim que nos deparar com essa verdade que às vezes nos perturba e nos causa um certo incômodo. E somos convidados a lidar com ela. Mais adiante, conforme aquela tela que nós mostramos, né, onde Jesus parecia estar esmagado, o autor então se refere a esse episódio assim: vemos a grandeza daquele que parece esmagado, mas mesmo assim confirma sua realeza para informar que não busca esse poder que condena, que destrói, que sufoca, que não recua nem diante do crime. Seu reino é outro. Que reino é esse? Como é que está indo em relação à verdade? E possamos, nesses momentos, amigos, que nos convidam à reflexão, à prece, incluir as nossas preces esse pedido, pedirmos a Deus que nos auxilie a lidar bem com aquelas verdades que nós às vezes ainda temos dificuldade de enxergar, dificuldades de enfrentar, mas que estão ali, se fazendo presentes, como se diz, saltam aos olhos, mas nós temos dificuldade de ver. Que Deus nos dê sabedoria para podermos nos sair bem, para que não seja pedra de tropeço na nossa caminhada, mas que nos ajude a ver a vida sempre com coragem, com esperança, porque há coisas que exigem de nós muita coragem, muita fibra, mas nós somos plenamente capazes de nos sair bem e de desenvolver em nós essas energias que às vezes parecem nos faltar, porque essas energias vêm desse poder soberano, inesgotável, que nos concedeu a vida, que é Deus, essa fonte inesgotável de amor, de luz e de forças para nós, estejamos aqui ainda encarnados, estejamos já na vida espiritual. Saibamos manter muito firmes a nossa conexão com esse Pai Criador, e em todos os momentos nós receberemos todas as energias de que estivermos necessitados. Então é com essa certeza e é com essa gratidão que nós vamos já encerrando aqui a nossa exposição, muito agradecidas pela atenção, pelo carinho de todos, muito agradecida a Deus, nosso Pai, que nos ampare, nos inspire, nos fortaleça sempre. Muito obrigada a todos. As esferas da vida espiritual se corporificou entre nós, nos mostrando que nós podemos conquistar mesmo, ao longo das nossas encarnações sucessivas, esse esforço constante pelo melhor,
podemos também nós alçarmos as regiões mais elevadas da espiritualidade pelo nosso próprio esforço, pelo nosso merecimento. Não percamos nunca isso de vista. Para tanto, é necessário o amor e o conhecimento. E precisamos também compreender que aqueles que combatem ou às vezes condenam o cristianismo baseado nos erros que foram cometidos em seu nome, desconhecem que esse dura a vida que recomeça depois que nós deixamos aqui o nosso corpo físico, onde lá recolheremos os resultados das nossas ações, das nossas escolhas, das nossas decisões. Onde lá teremos oportunidade de viver, sim, esse reino de amor e de paz. Mas é claro que nós não precisamos esperar até que chegue a hora de nos desembaraçarmos do nosso corpo físico para vivermos isso. O reino que Ele nos propõe, nós também podemos e devemos construir dentro de nós, nos reconciliando com tudo aquilo que nos conduz ao progresso e nos reconciliando até mesmo com a verdade. Preciso estarmos reconciliados com a verdade, em paz com ela. Porque quando nós achamos que podemos viver apenas de aparências, dissociados da verdade, nós costumamos perder a paz conosco mesmo. E temos uma frase aqui do Chico Xavier, pelo menos é atribuída a ele, não é? Onde ele nos fala que não devemos viver de aparências, que nós devemos procurar viver assim dentro das nossas possibilidades, né? Aprende a viver dentro de suas possibilidades, buscar uma vida de aparências fora da realidade só o levará para um abismo sem volta. E nós sabemos que Jesus chamava também a atenção para esse tipo de atitude que muitas vezes nós adotamos na nossa vida. Quando ele dizia assim, não sejais hipócritas, não façais como os hipócritas. Porque os hipócritas são aqueles que fingem ter virtudes que ainda não possuem. E muitas vezes não possuem essas virtudes, mas querem exigir dos outros e cobrar dos outros como se as possuíssem. É apenas uma falsidade, um viver que não combina com aquilo que a pessoa realmente é. E aí surgem conflitos, porque no fundo a pessoa não é aquilo, tem consciência que não é, mas quer aparentar que é para contentar as outras pessoas, para viver conforme aquilo que os outros querem que ela viva ou que ela seja. Então devemos, é claro, repensar bem se isso realmente vale a pena, se isso realmente é necessário, se isso de fato nos traz alguma felicidade, porque na maioria das vezes a pessoa tanto quer representar algo que não é, que daqui a pouco ela perde o vínculo consigo mesma, com o que ela é de fato. E isso não é nada bom, porque a gente está aqui no mundo para se descobrir e conhecer bem a si mesmo, não fugir de si mesmo. Vamos mais um trecho aqui importante deste artigo do querido autor Hermínio Miranda, onde ele nos diz assim: e assim nós que tentamos ser da verdade, sigamos atentos e vigilantes, e no entanto em paz, prontos para o testemunho e ao mesmo tempo desarmados de rancores, de frustrações e de ambições. Que buscais? Perguntava ele. E a paz? É a paz.
Então sigamos pelas trilhas que nos levam à paz. Elas não passam pelo território da mentira, nem da glória pessoal, efêmera, passageira, enganadora, nem do êxito fácil. Passam, não obstante, pela região da renúncia, do trabalho silencioso, do serviço desinteressado ao companheiro que sofre. E, de fato, é a paz que todos nós, hoje ou mais tarde, vamos buscar. É a grande necessidade de todo espírito.